Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe nesta tarde, mais um tratamento, um dia especial para todos nós, para nós que estamos aqui trabalhando, para você que está aí acompanhando. Tenha certeza de que sempre uma troca entre nós aqui vibrando por vocês, e eu tenho certeza de que vocês também vibrando por cada um de nós. Hoje conosco Elisete Leandrini, do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, trabalhadora aqui da nossa casa. O sacrifício mais agradável a Deus é o tema. A frase que trabalhamos até quarta-feira: em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo, Emmanuel. E a partir de agora, começamos na quarta-feira para vocês agora, buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. André Luiz. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. André Luiz. A lição que caiu para nós hoje do Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E o trecho que caiu: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Arnes, Paris, 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ó, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus, todas as curas que obtive e que conheceis, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei, do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem que vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. O trecho é mais extenso, então nós pedimos aí para vocês, depois dar continuidade logo mais, ou à noite no seu preparo. É o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E o trecho, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vamos fazer nossa prece? Vamos fechar nossos olhos e refletir tudo aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Todos nós, quando nós nos apresentamos doentes, nós pedimos ao nosso Pai, a Jesus e a espiritualidade, que possa curar as nossas enfermidades. Primeiramente, sem lembrar do Espírito, pois nós estamos encarnados e automaticamente o que vem à nossa mente é o nosso pedido especial quando nós viemos aqui, quando vamos em outras casas, templos, igrejas, sempre vamos pedir algo a alguém. Mas para que o nosso coração permaneça tranquilo, nós primeiramente temos que agradecer a Deus
pela vida e pelas nossas dores, porque são as dores que nos fazem buscar o auxílio, seja onde for. E quando lá chegamos, automaticamente lembramos do nosso corpo físico, pois nós estamos encarnados, mas quase sempre esquecendo que somos espíritos, espíritos eternos. Então vamos pedir primeiramente ao nosso Pai que nos abençoe nesta tarde, nesta noite de tratamento que vamos continuar a receber logo mais. E vamos nos ligar, fazer uma ligação bem estreita com o nosso Mestre Jesus. Vamos nos colocar à frente dele, humildemente, nos apresentarmos e de joelhos em espírito, vamos buscar o olhar do nosso Mestre Jesus, que conhece as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Nos conhece tão bem como o nosso Pai sabe o que existe dentro de nós. E neste olhar bem estreito com Jesus, nós vamos sentir a vibração deste nosso Mestre. Nós vamos procurar abrir nosso coração para que Ele possa examinar cada um de nós. E após este nosso olhar profundo nos olhos de Jesus, nós vamos direcionar os nossos olhos espirituais para o coração de Jesus. Vamos procurar sentir as vibrações amorosas deste nosso Mestre, este coração que pulsa alegria, felicidade, bem-estar, tranquilidade, amor, como se nós estivéssemos mergulhando no coração de Jesus. Mestre, amigo, irmão maior, como é bom sentir o teu amor, a tua paz, que nos revigora, harmoniza o nosso espírito. Como é bom, Jesus, estar contigo em todos os momentos desta nossa existência, mas principalmente naquele momento de aflição, onde nós queremos desfrutar aquilo que de melhor um amigo verdadeiro possui e nos oferta. Mestre Jesus, como gostaríamos de estar, de permanecer mergulhado em teu coração para sempre. E vamos procurar permanecer dentro deste coração, fazendo com que os melhores sentimentos possam envolver os nossos corações, para que nós possamos fortalecer as nossas virtudes, pois nós já possuímos algumas, mas outras ainda em desenvolvimento. Te pedimos, Jesus, Espírito puro,
nos auxilie nas nossas virtudes, a nossa transformação moral, para que um dia possamos caminhar mais ainda lado a lado de Ti. Sabemos que não nos abandona. Te pedimos, Jesus, que leve alegria para os corações aflitos, os corações tristes que se encontram hoje. Conforte este coração, Jesus. Tenha certeza de que Tu tens o poder e pode mudar este sentimento do nosso irmão que está do outro lado. E assim, Senhor, que os nossos sentimentos possam ser os melhores, para que nós possamos assim envolver nossos irmãos também em tudo aquilo que já possuímos de melhor. E é na paz e na tranquilidade que nós vamos, com o nosso coração aberto ainda mais, dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo a nossa irmã Elisete, para que ela receba de todos nós as melhores vibrações e que possa levar estas vibrações para o seu lar, envolvendo toda a sua família, envolvendo o seu coração em paz, amor e alegria. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos, queridos amigos que estão conosco, nos acompanhando em seus lares, onde estiverem. É muito bom estar aqui. Nós hoje vamos fazer a nossa reflexão no item 7 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. É uma continuação, né, da semana passada, da quarta-feira, tem a ver com o que foi lido no Evangelho hoje, e nós vamos então para misericordiosos, aqueles que são felizes porque amam, porque sentem a necessidade do outro. E então o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. E ele diz assim: se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e, diante de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer a vossa oferta. Então, a gente, quando pensa em ligação com Deus, nós fazemos um parênteses na nossa reflexão, porque sempre na antiguidade
A ligação com Deus sempre foi pensada em termos de troca, de oferecer alguma coisa e então receber em troca. Na antiguidade, os povos antigos imaginavam Deus como um homem, como um rei muito poderoso, a quem deveriam sempre procurar agradar para obter as graças que necessitavam. Então pediam, ofereciam coisas materiais para que tivessem sucesso numa batalha, para que tivessem uma boa colheita. E todas as vezes que não compreendiam alguma coisa ruim que estava acontecendo, fenômenos da natureza, sempre imaginavam que era a ira de Deus e que precisavam oferecer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. E a gente, muitas vezes, vindo para os nossos tempos, nós muitas vezes ainda pensamos assim, né, nas trocas. Às vezes a gente nem refere falando, mas nós sentimos. Muitas vezes a pessoa diz, nossa, como é que ela sofre tanto, se ela reza tanto, se ela faz tantos donativos, se ela ajuda tantas pessoas, que é uma forma da nossa falta de entendimento ainda. Nós trazemos desses antepassados essa sensação que devemos agradar a Deus dessa forma. Como tentamos agradar alguém que achamos muito poderoso, um chefe no trabalho. Então, existem aquelas pessoas que são os bajuladores. Então, nos judeus, na época dos judeus, na época de Jesus, eles faziam esses sacrifícios, né? Ofereciam animais quando achavam que tinham cometido um erro, quando se sentiam impuros. Ofereciam animais em sacrifício naquele altar. E os animais tinham que ser sem manchas, não serviam animais que tivessem corpo malhado, teriam que ser animais que eles consideravam muito, muito perfeitos. E dentro dessa perfeição, quanto maior era o erro que eles achavam que tinham cometido, mais eles buscavam um animal. Imagina quantas vezes a gente erra e quantos animais eram oferecidos o tempo todo, né? E aqueles que tinham um erro maior ainda achavam que teriam que oferecer, além de um animal perfeito, um animal que tivesse convivido, que não fosse comprado ali na hora, que fosse comprado com uma antecedência, para que, convivendo no lar por um tempo, criasse ali um laço afetivo para que o sacrifício fosse então maior. O oferecimento deste sacrifício fizesse com que os seus corações fossem purificados dos erros que haviam cometido. E daí a gente tem a imagem do bode expiatório, né? Que nada mais é do que alguém que fica com a culpa de uma porção de erros e que vai se sacrificar, vai se oferecer em sacrifício, e a pessoa não vai se oferecer, ela é colocada nessa situação, como um bode expiatório. E então, aí nessa época, Jesus, observando como faziam o povo judeu, eles estavam realmente dentro da lei de Moisés. Moisés veio trazer o olho por olho, dente por dente, que já é melhor do que o que existia antes de Moisés. Antes de Moisés, se alguém perdesse, por exemplo, um dente, ela tinha o direito de arrasar uma família inteira. Ele já veio melhorar a vida daquelas pessoas colocando dessa forma, esta proporção, olho por olho, dente por dente. Jesus, observando como eles cumpriam a lei, como eram um povo que lia em horários e cumpriam todas as leis, mas mesmo assim eles continuavam orgulhosos, arrogantes, duros de coração,
não perdoavam. E Jesus vem para espiritualizar as oferendas, espiritualizar este sacrifício. Ele vem falar da lei do amor e ele coloca as pessoas no sentido de que olhem para si mesmas e que sacrifiquem algo que não seja material. E ele vem para dizer que nós precisamos sacrificar o nosso orgulho. O orgulho é algo que nós trazemos e que causa muito sofrimento a nós que sentimos e aos outros. Então ele vem falar que o sacrifício importante que se faria era esse combate àquilo que nós temos como imperfeição maior. O do orgulho e da vaidade, do egoísmo, decorrem as grandes falhas que nós viemos para refazer. E ele fala do sacrifício como o sagrado ofício. O que é para ser sagrado? Sagrada deve ser a nossa vida. Sagrada a nossa vida, dada por Deus, com todas as condições para que a gente cresça, que a gente se aperfeiçoe. Então, somos colocados no lugar que nós precisamos, com as pessoas e as situações que nós precisamos, para crescer, para nos espiritualizar, para estar mais próximos de Deus. Então, ele vem na lei do amor, e ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Jamais pensando em guerrear. A espada era a arma que existia na época, não existiam essas armas que nós temos agora. Era com a espada que se faziam os combates. E ele não disse que o combate era com o outro. Na verdade, o que ele vem é falar a respeito do bom combate, que é conosco. E sacrificar o quê no nosso orgulho? Sacrificar o nosso ponto de vista, aquilo que nós achamos que é o correto sempre, em função de construir esta paz. Muitas vezes precisamos aprender a calar para manter o equilíbrio e a paz onde nós estamos. Então, na verdade, nós temos a ilusão de achar sempre que nós somos merecedores das graças que nós pedimos nesse altar. E ele diz, vamos deixar de lado a nossa oferenda, fazer a reconciliação e então retornar a esse altar. Ele nos propõe que nós nos purifiquemos, que nós vamos então lidar com as nossas imperfeições. E lidar com elas significa que a gente precisa saber quais são elas e a forma de lidar com elas. A paz, então, ela é uma conquista e que é necessário muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício. A paz não vem de graça, ninguém distribui paz para ninguém. Jesus nos mostra a paz e nos incita a trabalhar em função da nossa paz, sempre fazendo o bom combate, aquele combate que vai nos elevar acima de nós mesmos e não acima do outro. Então, eu estava pensando sobre o tema, e a gente fica procurando coisas, leituras, né? E eu encontrei no livro Pão Nosso, de Emmanuel, um item de número 27, que ele diz que é preciso esmagar o mal. O item chama-se esmagamento do mal. Eu vou só ler um trechinho no final, para a gente dar sequência aqui. O esmagamento do mal do orgulho. Então ele diz assim, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta,
com o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Então, ele está dizendo desse sacrifício que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos sacrificar em nós. E ele diz que é preciso esmagar o mal. E cada um deve ter a medida para si do mal que precisa ser esmagado. Então, dependendo do tamanho do mal que eu trago, vai ser o tamanho do meu trabalho e do meu sacrifício em combatê-lo. Então, eu penso, se eu tenho um mal até a metade, mais ou menos, porque eu já fiz alguma coisa, eu vou esmagar o mal. Se ele está um pouquinho maior, que eu não trabalhei muito, ele está aqui, vai ser mais difícil esmagar o mal. Se ele for da minha altura, mais difícil. E ele não diz para eu esmagar o mal daqui até aqui. Ele diz que eu tenho que esmagar o mal debaixo dos pés. Ou seja, um trabalho muito grande em favor desse esmagamento do mal, como é o título do capítulo. E quando a gente fala tornar sagrada a nossa vida, a nossa oportunidade, nós pensamos como se Deus fosse um pai. O que é que um pai quer para o seu filho? Ele quer que o seu filho seja uma pessoa honesta, decente, que trabalhe, que estude. E ele vai dizer aos seus filhos quais são as regras da casa, o que é que pode, o que é que não pode. Muitas vezes ele vai falar para o filho fazer uma coisa que o filho não quer, que vai precisar muito esforço, mas ele está orientando. E assim nós recebemos de Deus orientações. Todos nós sabemos. E quando nós resolvemos tornar sagrada a nossa vida, oferecer a Deus o nosso esforço para esmagar o mal em nós, nós pensamos, mesmo assim dentro da matéria, né? Quando chega, por exemplo, o Dia das Mães, né? Ou uma data de aniversário, os filhos perguntam para a mãe, o que é que você quer de aniversário? O que é que você quer de Dia das Mães? E eu digo que 100% das mães, o filho espera que a mãe diga alguma coisa que ele pode comprar, porque a mãe sempre sabe o que o filho pode oferecer, o que o filho pode comprar. E a mãe, ela não vai falar nada, ela vai falar só para ser irritante, ela vai dizer assim, olha, eu não quero nada, não precisa nada. Eu queria ganhar de aniversário ou de Dia das Mães, que vocês fossem bons estudantes, que você se desse bem com seus irmãos. Ou seja, o mais difícil. O mais fácil é dizer o que quer, que a pessoa pudesse ir a uma lojinha e comprar uma lembrança para a mãe. Então a gente faz esse paralelo com o pai, o que quer para os seus filhos, com os pais, o que querem para os seus filhos. E que a gente precisa estar atento a Deus, oferecendo a sagrada oportunidade que nos é oferecida para esse crescimento, para buscar a paz, usando a espada no bom combate. E aí, dentro do orgulho, que a gente fala a respeito do orgulho, nós vamos então pedir perdão e perdoar. Então, pedir perdão, muitas vezes, é mais fácil. A gente tem a facilidade de pedir perdão por coisas pequenas. Mas existem coisas muito secretas que nós teríamos que pedir perdão, e aí se torna mais difícil. Principalmente porque, às vezes, a gente quer ser perdoado
e a pessoa não perdoa. A pessoa não quer conviver conosco, ela não aceita o nosso pedido de perdão. E muitas vezes, quando nós vivemos muitas encarnações, nós trazemos no nosso círculo social pessoas com as quais nós já convivemos e que não têm a lembrança, mas a pessoa tem a intuição de que existe alguma coisa mal resolvida e a pessoa se afasta. Então tem pessoas que a gente procura agradar de todas as formas e a gente não consegue. A gente pode fazer de tudo para aquela pessoa e a gente fica pensando, puxa vida, eu não sei mais o que fazer para agradar. E a pessoa não gosta de mim, não quer a minha companhia, não quer conviver comigo. E muitas vezes essa pessoa está dentro de casa, dentro do lar. E a gente, como já sabe, porque já aprendeu um pouquinho, a gente tem as ferramentas para compreender e esperar o tempo desta pessoa. Cada um de nós precisa de um tempo. Não é muito fácil perdoar, não é? Então, aquilo que a gente não consegue, o outro às vezes também não consegue. E é preciso não nos impor e esperar o tempo do outro. E aí tem aquela parte do pedir perdão e tem a parte do perdoar. Nós temos, às vezes, mais facilidade em pedir perdão do que em perdoar. Nós temos o ressentimento, que é ficar lembrando, ficar cheio de mágoas, ficar com raiva. E é muito difícil, muitas vezes, perdoar, porque a gente perdoa também pequenas coisas. Mas existem grandes coisas que nós precisamos perdoar. Existem relacionamentos muito difíceis na nossa vida e que são colocados junto a nós justamente porque nós precisamos, como ele fala, reconciliar com os adversários. Então, os adversários são colocados bem próximos a nós. E esse exercício, muitas vezes, é muito doloroso. É preciso que a gente compreenda e que a gente não ache que o outro é que tem a culpa, a responsabilidade. Na verdade, muitas vezes, nós temos razão. Mas o outro tem necessidades. Então, nós temos razão muitas vezes no nosso ponto de vista. Muitas vezes nós agimos corretamente. Dentro de casa, dentro da família, no meio social, nós agimos corretamente e o outro não. E a gente faz assim um paralelo, como se a gente chegasse próximo de algum animal que estivesse ferido. Se você se aproximar de um animal ferido e com dor, ele morde. Mesmo que você esteja querendo ajudá-lo, ele morde, porque ele tem dor. Então, é essa a necessidade do outro. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que estão machucadas. São pessoas que têm raiva, que têm ódio, que agridem, que ofendem, que são agressivas, porque estão machucadas. Então, a gente aí entende, quando eu tenho a razão, agindo corretamente, mas o outro tem a necessidade, ele está doente. E como é difícil, muitas vezes, nesses tempos onde estamos meio que confinados em casa, conviver com pessoas. E a gente, quando se abre para a misericórdia, a gente se abre para esse amor que chega até doer, nós sentimos quanto sofrimento existem nos lares, nesta convivência. E é preciso que a gente perdoe. Porque nós temos as ferramentas, nós temos o conhecimento, esse privilégio de conhecer esta religião que nos ensina, que nos esclarece, que nos consola e que nos dá esperança.
para lidar com pessoas muitas vezes violentas. E então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas você é meio bobinha, né? A pessoa te maltrata, a pessoa te ofende e você volta lá. Então a gente fala assim, a gente que conhece a religião espírita, a gente fala assim, olha, a gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente não é bobinho, mas a gente fez uma escolha de ser bom, aprender a ser bom, não fazer bondadezinhas. Essa escolha de ser bom faz com que a gente cale. E Joana de Ângeles, ela fala que ela dá o nome de silêncio moral. Porque a gente tem na ponta da língua a resposta quando recebe um desaforo ou uma ofensa. Mas calar requer uma força, um preparo, um equilíbrio, que é isso que nós estamos buscando. Esse equilíbrio que nos faz calar quando somos ofendidos, quando somos traídos. É muito difícil imaginar aquele irmão como alguém doente. Um dia ele vai chegar a compreender. Por enquanto ele não pode. Quem pode somos nós, que já temos essa compreensão e que já começamos a buscar esmagar esta sombra que existe em nós, porque para o esmagamento do mal é preciso aplacar o nosso orgulho. Não ligar para o que os outros estão pensando. E ficar sempre do nosso lado, o lado daquele que está em busca de viver melhor, de aprender e de viver o que aprendeu. Porque se a gente ficar o tempo todo adorando a Deus, não é essa a fé. A fé deve ser ativa. Então nós vamos em busca de ações que nos façam melhorar realmente. E não é, quando nós perdoamos, não é pelo outro que nós vamos perdoar. Nós vamos perdoar por nós mesmos. E além de nós vamos perdoar porque Deus espera isso de nós. Quando nós fazemos o sacrifício, que é o ofício sagrado, oferecer a Deus o nosso crescimento na vida. Então, quando a gente perdoa, quando a gente consegue compreender a dificuldade do outro, a gente se livra de um pensamento de fundo, porque quando nós estamos ofendidos, ressentidos, magoados, nós temos pensamento, nós fazemos uma ligação com aquele que nos ofendeu o tempo todo, como se estivéssemos com qualquer atividade que estejamos fazendo, nós temos aquele pensamento passando, entremeando a nossa vida. Então, quando nós aprendemos a perdoar, mas a perdoar sinceramente, nós nos libertamos deste pensamento e nos sentimos muito melhor. Sempre nós sabemos o que precisamos fazer, como em qualquer tarefa em nossa vida. A gente muitas vezes sabe que precisa fazer alguma coisa, nós já estamos acordados o suficiente para fazer. E quando não fazemos, nós ficamos irritados, como nós ficamos irritados quando sabemos que temos que cumprir uma tarefa e vamos adiando. Vamos adiando e achando que sempre nós não podemos fazer isso. Olha, eu fiz tal coisa, eu respondi dessa forma, mas também o outro me provocou. Então, assim, se eu ponho a responsabilidade no outro, eu nunca faço a minha parte, eu não cresço. E eu me torno uma pessoa que, sabedor desta necessidade, que é uma obrigatoriedade, eu me torno uma pessoa irritada, impaciente, ansiosa, porque há alguma coisa que não está boa. Então, quando a gente diz, tirando a minha paz, fulano faz coisas e ele tira a minha paz. Não, ninguém tira a minha paz. Eu dou ao outro
uma ferramenta que é minha. Porque quando ele diz no Pão Nosso que eu preciso esmagar o mal até embaixo dos pés, ele está dizendo que a tarefa é minha. E isso não é ruim, porque assim, é o comando entregue a nós. É o nosso comando, é a nossa decisão, é a nossa escolha de como viver. E mais do que perdoar ao outro e me libertar desse pensamento de fundo, eu vou fazer isso porque Deus espera isso de mim e que para o meu encontro com Deus, a minha purificação, quando eu vou na frente do altar, o altar é a minha consciência, que sempre sabe o que precisa consertar ali dentro. Então, fazer esse inventário sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que precisamos modificar em nós, é para fazer todos os dias, todas as noites, porque a gente fala, puxa vida, por que eu fui dizer aquilo? Eu sabia que não era para dizer, quando a gente vai ver, a gente fez novamente. Então é preciso que a gente esteja vigilante, então tem o orar e o vigiar. Eu preciso estar vigilante para estar neste trabalho de sacrificar o que há de ruim em mim e oferecer para Deus o agradecimento. A gente sempre agradece muito a Deus tudo que tem. Deveríamos agradecer mais. E estar agradecido pressupõe que eu estou também em agradecimento, fazendo o que Deus espera que eu faça desta vida que me foi dada. E eu tenho aqui uma coisa escrita que eu queria dizer exatamente como está aqui, então eu vou ler. Porque às vezes a gente tem assim, nesse encontro com essas pessoas, a gente tem uma vontade de nunca mais ver a pessoa. Então, dentro do perdão, tem isso. Eu perdoo, mas ela lá e eu aqui. Isso não é perdoar, a gente já sabe. E muitas vezes o outro tem em relação a nós a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente já percebeu que errou, já consertou aquele inventário que a gente faz. Bom, amanhã eu vou falar para ele. E ele não aceita. E se ele não aceita, aí o problema é dele, se eu fiz todo o possível. Porque essa vontade que eu tenho de não estar com aquela pessoa, o outro também pode ter em relação a mim. E quando eu vou ter que conviver com essa pessoa, e é muito difícil, às vezes a gente pode falar, muitas vezes se fala assim, vou fazer uma prece para aquela pessoa que eu tenho uma grande desavença, ou para aquela pessoa que me ofendeu demais. E se torna muito difícil. Nós precisamos pedir a Deus ajuda para ver o que há de bom naquela pessoa, já que nós somos obrigados, então, a conviver com ela. Conviver com ela e nos preparar. Às vezes não é um convívio diário, mas de vez em quando nós temos que nos encontrar. Então é bom que a gente se prepare, através da prece, pedindo a Deus que nos ajude a enxergar o que há de bom nela. E fazer isso de uma forma sincera, porque muito da boca para fora, eu vou fazer uma prece para aquela pessoa que me ofendeu. É muito difícil, a gente precisa ser realmente sincero conosco mesmo para perceber como é difícil fazer isso. Né? Então, tem assim, ó, eu vou ler porque a gente fala assim, nós temos a ilusão, né, que Deus gosta mais da gente do que do outro, porque a gente está sempre certo, né? E ele sabe que o outro errou, né? Então ele está do meu lado, porque eu estou fazendo tudo bem certo, eu estou me esforçando muito, né? E nós convivemos, gente, é só ligar a TV, né, ver a notícia, entrar na... Como tem gente fazendo coisa difícil, né, para a gente perdoar, para a gente compreender quantas pessoas estão equivocadas e tão feridas. E elas podem puxar de nós o pior, o nosso pior.
E aí a gente vê essas dissidências que tem na internet, que dá até mal-estar na gente de entrar, né? De ver como as pessoas estão se dirigindo umas às outras, né? Então, ele fala, é preciso que a gente se lembre da lei do amor. Então, se Deus ama todos, Ele não tem como me preferir, mesmo eu estando certa, porque, afinal, Ele ama todos, né? Então, ela fala assim, numa historinha, imaginamos que Jesus, que é o farol das nossas vidas, está com aquela criatura agarradinho nos braços, abraçado a ela. E ele olha para nós e diz, eu amo a ela de paixão. E nós dizemos, como assim? Ele diz, eu vejo nela o futuro, ela completamente perfeita. Ela está no meu coração, amparada e protegida. Ela não vai sair daqui do meu abraço para você entrar. Venha ficar aqui comigo e com ela. Nós é que escolhemos, e quantas vezes nós abrimos mão de ficar próximos de Jesus, por causa de alguém que nós não gostamos, por causa de alguém que nós não perdoamos. Então, quem perde sempre somos nós. Porque se Jesus está ali agarradinho com ela, ele está aconchegado com ela e olhando nela o perfeito que vamos ser todos um dia. Porque nós caminhamos à perfeição. Uns demoram mais, outros vão mais lento, mas o caminho não tem outra forma de acontecer. Todos seremos um dia perfeitos, todos seremos um dia amigos inseparáveis, e vamos estar abraçadinhos como Jesus abraça. Como ele diz, aquela pessoa com a qual eu tenho tanta desavença e que está agarradinha com Jesus, não porque ela quer, mas porque Jesus a ampara e a agarra, porque olha para ela e vê como ela vai ser no futuro. Então é preciso que a gente, quando olhe para pessoas, por mais difícil que seja, que a gente veja nelas o futuro, como elas serão no futuro, quando estiverem perfeitas. E muitas vezes a gente fica cheio de amor por esta pessoa que faz tanta maldade e que tem um caminho tão difícil a percorrer até chegar à sua perfeição. Porque nós sabemos da lei de causa e efeito, nós sabemos como são feitas as reparações. E quanto mais nós nos apegarmos à ideia de imaginar o que há de bom nesta pessoa, nós vamos ter um pouquinho mais de facilidade de compreender. E afinal, se Jesus, com tantas vezes que a gente falha, com tantas vezes que a gente se corrompe, faz coisas que já sabemos que não era para fazer, nós nos pegamos repetindo erros, e se Ele nos ama, se Ele tem conosco toda a consideração e amor, como é que nós não vamos ter com aquele outro? Então a gente chega na misericórdia e entende o dia que eu conseguir amar neste nível e que eu consiga, vendo TV, olhando o que temos à nossa volta e conseguir ter amor por essas pessoas, por mais terríveis seja o que elas estão fazendo, elas não são terríveis, elas estão terríveis. Serão um dia como nós, espíritos purificados, e nós vamos fazendo a cada dia um pouco, porque não é fácil, ninguém vai se oferecer puro diante do altar de um dia para o outro, mas é um trabalho, é o bom combate que a gente tem pela frente. E olhar para o outro com misericórdia chega até a nos doer o coração, quando a gente consegue amar. E aí Jesus diz, felizes são aqueles
que tem misericórdia. Eu também quero fazer o mesmo. Eu quero também olhar as pessoas e ver nelas como elas serão, independente do que elas são agora. E espero que as pessoas, quando olhem para mim, perdoem também as falhas e me vejam com olhos de amor. E assim nós vamos construindo um caminho de paz, de regeneração, que é o que nós tanto precisamos nesses tempos tão difíceis. Eu termino aqui. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer a Elisete por trazer estes ensinamentos, e enquanto a Elisete estava falando, também me veio algo para dizer para vocês, se servir de alguma coisa. Até peço licença, Elisete, para falar sobre isso. Se você tem alguém que precisa perdoar e não conseguiu trabalhar isso ainda, procure mentalizar, vai fazendo mentalmente. Se a pessoa não aceita o seu perdão, ou ao contrário, né, vai mentalizando, vai pedindo, peça ao seu mentor, peça ao mentor deste ser, desta criatura, que vocês possam se encontrar em espírito, né, que possam ter assim uma conversa, que aceite, né, esse perdão. É um trabalho mental, onde você tem que, de uma forma, todos os dias, né, mentalizando, plasmando isto, para que chegue o momento que esta criatura possa realmente aceitar o seu perdão. Eu tenho certeza que a espiritualidade sempre trabalha isto em nós, né, procurando que nós nos harmonizemos uns com os outros. Então, tudo na vida é um treino. Vai mentalmente orando por ela, pelo anjo de guarda dela, né, desta pessoa, e tenha certeza de que um dia vocês vão voltar a conversar e se entender. Caso não aconteça, você pelo menos fez a sua parte, né? Se o outro não aceitou, aí é problema dele, mas você fez a sua parte, tá bom? Palestrante de quarta-feira, Oswaldo Fonseca, representando a USE de Santo André, Lei de Causa e Efeito. Sexta-feira que vem para vocês, Rosana Malantachi, representando a USE de Santo André, e o tema também, Lei de Causa e Efeito. Sempre a última quarta e sexta do mês, a USE de Santo André encaminha um palestrante aqui para a nossa casa, e agradecemos a USE, Ivone, Catarina, né, a diretoria da USE. Rapidamente as nossas recomendações. Muitos ligam aqui pela primeira vez, perguntando como que acontecem os nossos trabalhos. Muitos têm perguntado quando nós vamos reiniciar os trabalhos. Nós não temos ainda um tempo certo, né? Não vamos ainda nos manifestar. Eu digo às pessoas que ligam aqui que nós vamos colocar no Face quando vamos iniciar e como também vamos fazer os nossos trabalhos. Tá certo? Então, fiquem aí atentos no Face. Mas o tratamento acontece à distância. Então, vocês que estão às sextas-feiras acompanhando os trabalhos, né, nós pedimos pela manhã, faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento. Faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, pedindo todo o amparo, pedindo toda a proteção. E também, no horário que você for deitar, faça a ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica da casa, que possam te acompanhar no momento que você for deitar. Nós pedimos para que você coloque
uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser um copo, pode ser uma jarra, não importa aonde você for colocar, mas não deixe de colocar esta água. Os mentores vão fluidificar, vão te examinar, vão tratar, operar à distância e vão fluidificar esta água que você deixou junto a você. Poderá deixar também para cada um da família, se quiser, né? E vai amanhã, já pela manhã, comece a beber esta água sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo desse recipiente, não deixe acabar, procure acrescentar, colocando sempre mais água, até a próxima sexta-feira que vem. Antes dos nossos trabalhos aqui, beba toda a água e à noite prepare-se novamente e deixe uma nova água para os mentores fluidificarem. É importante você, hoje, no dia do seu tratamento, se preparar, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, não manter relação sexual e atividade física pelo menos 2 dias. Ok? É importante você ter fé, a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Se tiver que passar por cirurgia material, no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria, e eles estarão dando todo o suporte a você ou familiar que tiver que passar por cirurgia. Ok? O programa, aquele programa que era do rádio, né, Semeando a Boa Nova, agora é só pelo Facebook, através do Semeador, Núcleo Espírita Semeador. Você entra no Facebook deles e o convidado que estará falando neste sábado, amanhã, é o Ricardo Hudson. O tema Evangelização Infantil durante o confinamento. É o tema das 8 às 9h30, perdão, Facebook do Semeador. Tá? É uma oportunidade também de você participar e de você fazer também a sua pergunta, tirando aí a sua dúvida. Se você quiser acessar a nossa página, o nosso site, www.searadasfraternidades.org.br, você que está iniciando agora, acompanhando, tem lá como é o nosso trabalho, né? Tem alguns trabalhos ali acontecendo, né? Mostrando como que é, e também você dê uma navegada lá, procura ver na parte de tratamento, né? Tratamento à distância, as recomendações para o tratamento. É importante você seguir as recomendações, tá bom? E as perguntas também você pode fazer pelo g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. Você pode fazer a sua pergunta, mandar para a gente e a gente vai respondendo aí dentro do possível, tá bom? Tirando aí, esclarecendo alguma dúvida. Agradecemos de coração, vamos continuar firmes, né, com muita fé, a prece, né? Quarta-feira, após a palestra, o Dr. Hans veio e deu uma comunicação, então procure lá no nosso Face, né, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, a palestra de quarta-feira agora, que passou, no final tem uma mensagem dele, que na verdade é ele pedindo para que continuemos firmes em oração. Ok? Não tem nada de novidade por enquanto, mas apenas um alerta para todos nós. Vamos continuar orando por todas as equipes médicas, né? Encarnadas, desencarnadas, hospitais. A gente sabe o quanto que os mentores estão necessitando também das nossas vibrações pelo trabalho intenso que estão tendo no plano espiritual. É muito grande. Então, vamos lembrar também deles lá. E os trabalhos de segunda-feira, lembrando sempre, todas as segundas, fiquem bastante ligados, né, com a nossa casa, às 20 horas, que vocês receberão o tratamento, tá, de desobsessão, aqueles que estavam passando por tratamento. Um abraço a todos, agradecemos todos vocês que colaboram com a casa, com os deliveries aí, a retirada. Amanhã vamos entregar feijoadas, né?
ainda tem, se você desejar, faça seu pedido. E todas as quartas e sextas-feiras fazemos aí os alimentos, também tem no nosso Face, pães, bolos, bastante tortas, bastante coisas gostosas. Fazemos assim numa vibração muito alegre, leve, na certeza de que tudo que nós estamos manipulando é para levar para cada um de vocês as melhores vibrações, nós aqui dos trabalhadores e dos mentores também, dos amigos espirituais, tá bom? E assim você ajuda também a nossa casa aqui. Agradecemos de coração, que Jesus te abençoe, abençoe sua família, abençoe todos nós. Até o próximo encontro, quarta-feira às 19 ou sexta-feira às 14. Fique em paz.